A chuva começou sem aviso. Lívia estava no fim do plantão, exausta, com o corpo pedindo descanso e a mente pedindo silêncio. O hospital parecia mais vazio à noite, mas os sons nunca iam embora completamente. Passos apressados, portas rangendo, máquinas respirando por quem não conseguia. Ela saiu pela porta lateral, como sempre fazia. Foi aí que o viu. Encostado no poste do outro lado da rua, um homem parado demais para alguém que apenas esperava. Não fumava, não mexia no celular, apenas observava. Lívia sentiu um arrepio. Não era medo, era curiosidade misturada com algo antigo, familiar demais. Quando ela atravessou a rua, ele desviou o olhar, mas já era tarde. Os dois sabiam. Aquela noite não era só mais uma. A chuva engrossou enquanto Lívia caminhava devagar pela calçada molhada. O uniforme grudava no corpo, pesado, e o cansaço deixava cada passo mais lento do que deveria ser. Ela apertou a bolsa contra o peito, como se aquilo pudesse protegê-la de algo que ainda não sabia nomear. O homem continuava ali, imóvel. Quando Lívia passou por ele, sentiu o olhar queimando nas costas. Não virou, fingiu normalidade, mas o coração batia rápido demais para alguém que só queria chegar em casa. Boa noite. A voz dele saiu baixa, quase engolida pelo som da chuva. Ela parou. Não sabia por quê. Talvez educação, talvez instinto, talvez solidão acumulada demais. Boa noite, respondeu virando o rosto devagar. Os olhos dele eram escuros e fundos, como se carregassem histórias que nunca tinham sido contadas em voz alta. O cabelo molhado caía sobre a testa e havia algo no jeito que ele se mantinha ereto, atento demais, que a deixou alerta. Você sai tarde todo dia? Perguntou. Plantão, Lívia respondeu, curta. Silêncio. Ele assentiu, como se aquilo explicasse tudo. Eu me chamo Caio. Ela hesitou. Nomes tinham peso, sempre tiveram. Lívia. Caio sorriu de leve, um sorriso contido, que não chegava inteiro aos olhos. Chove mais forte depois da meia-noite. Se quiser, posso acompanhar você até o ponto. O corpo dela reagiu antes da mente. Um passo para trás. A desconfiança automática de quem já aprendeu a se proteger. Não precisa. Caio levantou as mãos, em sinal de paz. Claro, desculpa. Ele se afastou um pouco, respeitando o espaço. Aquilo, estranhamente, fez com que ela confiasse um pouco mais. Você sempre fica aqui? Perguntou, surpresa com a própria curiosidade. Trabalho à noite. Espero o horário passar. Fazendo o quê? Ele demorou a responder. Observando. A palavra ficou suspensa entre os dois. A chuva caiu mais forte, obrigando Lívia a se abrigar sob a mesma marquise. Agora estavam próximos demais para fingir indiferença. Você parece cansada, Caio disse. Lívia soltou um riso sem humor. Cuidar das pessoas cansa. E quem cuida de você? A pergunta atravessou fundo demais. Lívia desviou o olhar. Eu dou conta. Ele não insistiu. Ficaram ali, lado a lado, ouvindo a água bater no chão, dividindo um silêncio que não era desconfortável. Quando o ônibus apareceu ao longe, Lívia sentiu algo inesperado. Decepção. Meu ônibus. Então, boa noite, Lívia. Ela assentiu, deu 2 passos e parou. Caio. Ele olhou. Obrigada por não insistir. O canto da boca dele se ergueu. Algumas coisas só fazem sentido quando vêm no tempo certo. O ônibus partiu. Pela janela embaçada, Lívia ainda conseguiu vê-lo parado na chuva, observando enquanto o veículo se afastava. E pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu apenas cansaço ao ir para casa. Sentiu pressentimento. Algo tinha começado, e ela ainda não fazia ideia do quanto aquilo iria mudar tudo. Lívia desceu do ônibus algumas quadras depois do normal. Não por erro,
por vontade. Queria caminhar um pouco, sentir o ar frio no rosto, tentar entender por que aquele encontro simples tinha bagunçado tanto seus pensamentos. A chuva já tinha virado garoa fina, e as ruas estavam quase vazias, iluminadas apenas pelos postes antigos. Ela caminhava devagar, lembrando do jeito como Caio falou seu nome, sem intimidade, sem pressa, como se respeitasse algo invisível. Em casa, largou a bolsa no sofá e ficou alguns minutos parada no meio da sala. O apartamento era pequeno, silencioso demais para quem passava o dia ouvindo vozes, choros e pedidos de ajuda. Tomou banho. A água quente trouxe lembranças que ela evitava. O motivo pelo qual escolhera trabalhar à noite, o motivo pelo qual evitava criar vínculos, o motivo pelo qual homens desconhecidos sempre despertavam mais cautela do que curiosidade. Quando deitou, fechou os olhos, mas o sono não veio. A imagem dele parado sobre a marquise voltava insistente. Algumas coisas só fazem sentido quando vêm no tempo certo. Ela bufou, irritada consigo mesma. Frases bonitas não mudavam a vida de ninguém. Ainda assim, no dia seguinte, Lívia chegou alguns minutos mais cedo ao hospital. Não por ele. Ela repetia isso mentalmente como um mantra. Mas quando deu 23h40, seus olhos buscaram automaticamente a porta lateral. E ele estava lá, no mesmo lugar, dessa vez sem chuva. Caio parecia mais relaxado, as mãos nos bolsos da jaqueta, o olhar perdido na rua quase vazia. Quando a viu, ergueu a cabeça devagar, como se já soubesse que ela viria. "Achei que você não apareceria hoje", ele disse. "Eu trabalho aqui", ela respondeu defensiva. "Eu sei." Ela cruzou os braços. "Você sempre fica me esperando?" Ele balançou a cabeça. "Não, eu fico esperando o tempo passar. Você só aparece no meio dele." Aquilo a desarmou. "E se eu não aparecesse?" "Então hoje seria só mais uma noite." Silêncio. "Posso sentar?" Ele perguntou, apontando para o banco perto da entrada. Lívia hesitou. Depois assentiu. Sentaram lado a lado, com um espaço respeitoso. "Você trabalha com o quê?" Ela perguntou. "Segurança." "Do hospital?" "Não, do prédio ali da esquina." Ela olhou na direção indicada. "Turno longo. As noites costumam ser." Ele a observou por alguns segundos antes de falar. "Você carrega o cansaço de quem não descansa nem quando dorme." Ela sentiu um nó na garganta. "Isso é coisa de quem observa demais." "Eu precisei aprender." "Por quê?" Ele desviou o olhar. "Porque quem não observa não sobrevive muito tempo." A resposta fez um frio subir pela espinha dela. Antes que pudesse perguntar mais, um médico chamou seu nome de dentro do hospital. "Eu preciso ir." "Claro." Ela se levantou, mas antes de entrar virou-se. "Caio, você sempre foi segurança?" Ele sorriu, mas havia algo triste ali. "Não." E não explicou mais nada. Lívia entrou, mas naquela noite, ao caminhar pelos corredores do hospital, teve certeza de uma coisa. Ela não encontrou Caio por acaso. E o que quer que ele estivesse protegendo, talvez fosse mais do que apenas um prédio. Os encontros passaram a acontecer sem combinação. Às vezes Caio estava lá quando Lívia saía, às vezes não. E era justamente isso que tornava tudo mais intenso. Nos dias em que ele não aparecia, ela sentia falta, uma falta silenciosa que não se explicava. Nos dias em que aparecia, sentia medo de gostar demais. "Você nunca fala da sua vida", Lívia comentou certa noite, enquanto dividiam um café comprado na máquina do hospital. "E você fala?" Caio respondeu, sem ironia. Ela sorriu de canto. "Justo." O vento estava frio, e ele ofereceu a jaqueta. Ela recusou no impulso, depois aceitou. O tecido tinha cheiro de chuva e algo familiar demais. "Você confia nas pessoas?" Caio perguntou. "Eu confio no que vejo." "E o que você vê em mim?" Ela pensou antes de responder. "Um homem tentando parecer mais duro do que realmente é." Caio riu baixo. "Você enxerga demais." "Enfermeira, a gente aprende a ler o que não é dito." O sorriso dele sumiu aos poucos. "Isso pode ser perigoso." "Para quem?" Ele não respondeu.
Com o passar das semanas, começaram a caminhar juntos até o ponto, depois até a esquina seguinte, depois até quase a casa dela, sem nunca ultrapassar essa linha invisível. Respeito demais para ser casual, tensão demais para ser amizade. Certa noite, Lívia chegou ao hospital mais cedo e encontrou Caio conversando com um homem que não combinava com o ambiente. Terno caro, relógio chamativo, olhar avaliador. Quando ela se aproximou, o homem se afastou, sem dizer nada. "Amigo seu?" ela perguntou. "Não", Caio respondeu rápido demais. "Assunto antigo." O tom encerrou o assunto. Mas algo mudou. Caio passou a olhar ao redor com mais frequência, mudou o trajeto, evitava ficar parado por muito tempo. O homem do terno voltou a aparecer, sempre de longe. "Você tá com medo", Lívia disse numa noite. "Não", Caio respondeu. "Eu tô atento." "De quê?" Ele respirou fundo. "Do passado." O telefone dele tocou. Uma vez. 2. 3 vezes. Ele recusou todas. "Caio", Lívia tocou o braço dele. "Se você tá em perigo, eu preciso saber." O toque foi suficiente para quebrar algo. "Eu não queria te envolver", ele disse, a voz baixa. "Mas talvez já seja tarde." Ela sentiu o estômago apertar. "Envolver em quê?" "Em mim." O silêncio ficou pesado. "Você não é quem pensa que é. E eu também não." "Então me conta", Lívia pediu, "antes que seja tarde de verdade." Caio fechou os olhos por um instante. "Amanhã, depois do seu plantão, eu te conto tudo." Ela assentiu. Mas naquela noite, ao entrar em casa, Lívia encontrou algo diferente. A porta estava entreaberta. O coração disparou. Nada estava fora do lugar. Nada, exceto um detalhe. Sobre a mesa, alguém tinha deixado um bilhete. Apenas 3 palavras, escritas à mão. "Fica longe dele." Lívia sentou no chão, tremendo. O passado de Caio não estava apenas batendo a porta. Ele já tinha entrado. Lívia não conseguiu dormir naquela noite. O bilhete ficava girando na mente como um disco quebrado. Fica longe dele. A caligrafia era firme, sem pressa, sem tremor. Não era aviso desesperado, era ordem. Ela trancou a porta, checou janelas, apagou as luzes e ficou sentada na cama, ouvindo os próprios batimentos. Pela primeira vez em anos, sentiu medo dentro da própria casa. No hospital, no dia seguinte, estava dispersa. Errou horários, confundiu prontuários, derramou café na bancada. "Você tá bem?" perguntou uma colega. "Só cansada." Mentira automática. Quando finalmente saiu do plantão, já estava escuro. E Caio estava lá, como prometido. A presença dele trouxe alívio e mais medo ao mesmo tempo. "A gente precisa conversar", ela disse sem rodeios. "Eu sei", ele respondeu. Caminharam em silêncio até uma rua menos movimentada. Alguém entrou na minha casa, deixou um bilhete. Caio parou. O corpo inteiro dele mudou de postura. "O que dizia?" Ela respirou fundo. "Fica longe dele." O silêncio que veio depois foi pesado demais. "Então eles já passaram do aviso", ele murmurou. "Eles quem, Caio?" Ele passou a mão no rosto, cansado. "Pessoas que eu tentei esquecer." "Você não pode me pedir para confiar sem me dizer em que", você falou, firme. "Eu não sou criminoso, mas trabalhei para gente errada." Ela sentiu o estômago revirar. "Como assim?" "Segurança privada, proteção, cobrança, transporte de coisas que não deviam existir." Ela engoliu seco. "E saiu?" "Tentei." "Tentou não é saiu." Ele não respondeu. "Por que você está aqui então?" Ela perguntou. "Por que trabalha num prédio simples, faz turno noturno, vive como se estivesse escondido?" "Porque é exatamente isso que eu estou fazendo." Ela sentiu raiva. "E mesmo assim se aproximou de mim?" "Porque eu cansei de fugir de tudo, inclusive de sentir alguma coisa." O vento passou entre eles. "Você me colocou em risco", ela disse com a voz quebrando. "Eu sei." "E ainda quer que eu fique?" Ele olhou direto nos olhos dela. "Eu quero que você escolha, com verdade." O celular de Caio vibrou.
Mensagem. Depois outra. Depois outra. Ele não abriu. Eles sabem onde você trabalha, e agora sabem onde você mora. O mundo de Lívia pareceu girar. Então o bilhete foi só o começo? Foi o aviso educado. Ela sentiu vontade de gritar. Eu não escolhi isso. Eu sei, Caio respondeu, com dor real na voz. Mas agora isso escolheu você. Os dias seguintes foram de tensão constante. Carros desconhecidos na rua, pessoas paradas tempo demais, olhares que duravam além do normal. Caio começou a mudar a rotina. Outros caminhos, outros horários, outras entradas. Isso não é vida, Lívia disse uma noite. Ainda é sobrevivência. Até quando? Ele não soube responder. Mas o vínculo entre eles só crescia. Quanto mais perigo, mais proximidade. Quanto mais medo, mais verdade. Uma noite, na porta da casa dela, ele segurou a mão dela pela primeira vez. Eu não queria te amar nesse caos, ele disse, mas aconteceu. Ela chorou em silêncio. Eu esperei uma vida inteira para alguém dizer isso de verdade. Eles se beijaram. Não com pressa, não com desespero, com entrega, como quem sabe que o tempo é curto. Do outro lado da rua, um carro ligou os faróis e ficou parado, observando. Depois daquela noite, nada mais foi normal. O carro preto desapareceu depois de algumas quadras, mas deixou algo muito pior para trás. A certeza de que eles estavam sendo observados. Não era perseguição aberta, era controle. Caio mudou completamente a rotina. Passou a buscar Lívia em horários diferentes, variava os caminhos, observava reflexos em vitrines, placas de carro, sombras nos cantos das ruas. Não andava mais distraído. O passado tinha despertado nele como um instinto que nunca morre. Você não precisa viver assim, Lívia disse certa madrugada, enquanto caminhavam por uma rua deserta. Preciso enquanto você estiver comigo, ele respondeu. Então me ensina. Caio parou. Ensinar o quê? A sobreviver ao meu mundo. Ele a encarou por alguns segundos como se avaliasse uma decisão irreversível. Presta atenção em detalhes pequenos. Gente que para perto demais, carros que passam mais de uma vez, silêncios longos demais. Ela ouviu tudo com seriedade. E se eu errar? Então eu erro com você. A frase ficou gravada nela. Com o tempo, Lívia passou a notar coisas que antes ignorava. Um homem parado tempo demais na banca de jornal, uma moto que surgia sempre na mesma esquina, um celular tocando e desligando sem ninguém falar do outro lado. Eles querem cansar a gente, Caio explicou. Medo constante desgasta. Ainda assim, os momentos entre eles continuavam existindo. Pequenos, intensos, necessários. Cozinhavam juntos no apartamento dela, luz baixa, rádio antigo passando músicas lentas. Riam de coisas bobas, dividiam memórias que nunca tinham contado a ninguém. Eu escolhi a enfermagem porque ninguém cuidou de mim quando eu precisei, Lívia confessou uma noite. Eu virei quem eu virei porque ninguém me deu escolha, Caio respondeu. 2 passados diferentes, a mesma ferida. Em certas madrugadas, Caio acordava assustado, suando, o olhar perdido. Pesadelos? Lívia perguntava. Lembranças. Ela o abraçava sem perguntas. Sabia que algumas histórias só doem quando ditas em voz alta. Mas a calmaria falsa não duraria. Certa tarde, Lívia saiu do hospital e não encontrou Caio no lugar de sempre. Esperou. Nada. O telefone dele chamou até cair na caixa de entrada. O coração começou a acelerar. Ela decidiu ir sozinha para casa. No meio do caminho, alguém chamou Lívia pelo nome. Lívia. Ela congelou. Um homem encostado no muro, expressão neutra, roupa simples demais para ser casual. Quem é você? Ele sorriu de leve. Um aviso. Eu já recebi um. Esse é o último. Ele se aproximou um passo. Caio não pertence mais a si mesmo, e você não pertence a ele. Você está enganado, ela respondeu, firme, apesar do medo. Não, você ainda pode ir embora, sozinha. E ele? Ele fez escolhas. O homem se afastou como se nada tivesse acontecido. Quando Lívia chegou em casa,
Caio estava lá, sentado no chão, rosto machucado, líbio cortado. Ela correu até ele. O que fizeram com você? Nada que já não tivessem feito antes, ele respondeu, tentando sorrir. Eles querem me tirar de você. Ela chorou. Caio segurou o rosto dela com cuidado. Eles vão tentar pior. Então a gente foge. Ele fechou os olhos. Não é tão simples. Eu não vou te deixar. Caio respirou fundo. Então eu preciso te contar tudo. E naquele momento, Lívia soube. O que vinha a seguir mudaria tudo. Caio demorou a começar. Não era falta de vontade. Era medo do que as palavras poderiam libertar. O nome que você conhece não é o meu. Ele disse, por fim. Caio morreu há anos. Lívia sentou no chão, de frente para ele, sem interromper. Eu cresci achando que força era sobreviver a qualquer custo. Ele continuou. Quando percebi, já estava trabalhando para gente que não aceita não como resposta. E quando tentou sair? Ela perguntou. Eles deixaram, do jeito deles. Ele puxou a manga da camisa, revelando uma cicatriz antiga no braço. Isso foi o aviso. Lívia sentiu o estômago embrulhar. Por que agora? Porque eu me permiti algo que não devia. Ele respondeu, olhando direto nos olhos dela. Você. O silêncio que veio depois não era vazio, era pesado de escolhas. Nos dias seguintes, Lívia passou a viver em estado de alerta constante. O celular sempre na mão, a porta trancada 2 vezes, cortinas fechadas mesmo de dia. No hospital, colegas começaram a notar. Você tá bem? Perguntavam. Ela sorria. Sempre sorria. Mas por dentro, estava se despedaçando. Caio insistia para que ela se afastasse. Se você sumir por um tempo, eles param. Ele dizia. E você? Ela retrucou. Eu aguento. Mentira. Ele não respondia. As noites passaram a ser curtas. Dormiam pouco. Falavam muito. Tocavam-se como se cada gesto pudesse ser o último. Havia amor ali, mas também urgência. Certa madrugada, a luz do apartamento caiu. Tudo ficou escuro. Caio se levantou no mesmo segundo. Fica atrás de mim, ele sussurrou. Passos ecoaram no corredor do prédio. Lentos, deliberados. Alguém testou a maçaneta. 1 vez, 2. Depois silêncio. Minutos pareceram horas. Quando a energia voltou, o corredor estava vazio. Mas o recado tinha sido dado. Eles sabiam onde Lívia morava. Chega, disse ela, a voz firme apesar do tremor. Isso não é viver. Eu sei. Então a gente decide, agora. Caio apoiou as mãos na mesa, cabeça baixa. Se eu fizer o que eles querem, você fica segura. E o que eles querem? Ele demorou a responder. Que eu volte, por um último trabalho. Lívia sentiu o mundo girar. Isso é uma sentença de morte. Talvez. Ela se aproximou, segurou o rosto dele com cuidado excessivo, como se tivesse medo de machucá-la. Você não entende o tipo de gente com quem estou lidando. Eu entendo o tipo de homem que você é, e é com ele que eu fico. Naquela noite, eles não dormiram. Conversaram sobre possibilidades, rotas, dinheiro guardado, pessoas de confiança, poucas demais. O futuro parecia estreito, quase inexistente. Mas ainda havia escolha. Ou, pelo menos, a ilusão dela. Quando o sol começou a nascer, o celular de Caio vibrou. Uma mensagem. Apenas um endereço e um horário. Ele fechou os olhos. Chegou a hora. Lívia segurou a mão de Caio com força. E naquele instante, ambos souberam. O próximo passo não teria volta. Depois da mensagem, o ar dentro do apartamento ficou pesado demais para respirar. Caio deixou o celular sobre a mesa, como se o simples contato queimasse. Lívia observava cada gesto dele, tentando memorizar tudo. O jeito como passava a mão no cabelo quando estava tenso, o olhar distante quando precisava decidir algo que odiava. Você não vai agora, ela disse. Não posso ignorar. Ignorar é pior. Então você vai?
E volta. Ele não respondeu. Esse silêncio foi mais cruel do que qualquer verdade. Nos dias seguintes, eles passaram a viver como se estivessem se despedindo sem admitir. Coisas simples ganharam um peso demais. Tomar café juntos, dobrar roupas, assistir a um filme sem prestar atenção na tela. Caio começou a deixar instruções disfarçadas. Se um dia eu não voltar, ele começava. Não fala isso. Lívia cortava. Escuta, ele insistia com calma. Se eu não voltar, você liga para esse número. Diz só seu nome, nada mais. Ela anotou, com as mãos tremendo. E você? Eu vou tentar encerrar isso. Ninguém encerra esse tipo de coisa, só sobrevive. Ele sorriu fraco. Então torce para eu ser bom nisso. Lívia passou a notar que Caio não dormia mais. Ficava sentado na sala, luz apagada, ouvindo a cidade. Às vezes, levantava de madrugada e checava a porta, a janela, o corredor. Você não confia em mim? Ela perguntou uma vez. Confio demais. É isso que me assusta. No hospital, Lívia começou a cometer pequenos erros. Nada grave, mas suficiente para chamar a atenção. Você tá distraída, disse a supervisora. É só cansaço. Não era. Era medo. Era amor. Era a sensação constante de que algo ruim estava se aproximando. Devagar, sem pressa. Uma tarde, Caio não apareceu. Nem à noite, nem na manhã seguinte. Lívia tentou manter a calma. Tentou acreditar que ele só estava resolvendo algo. Tentou não pensar no pior. Mas quando o dia escureceu de novo, o celular de Lívia vibrou. Número desconhecido. Alô? Ele ainda não chegou? A voz masculina perguntou. O coração dela quase parou. Quem é? Alguém que sabe que você se importa demais. A ligação caiu. Lívia sentou no chão da cozinha, sentindo o mundo desmoronar. Minutos depois, Caio entrou no apartamento. Andava devagar, rosto fechado, olhos mais escuros do que nunca. Eles sabem de você. Ele disse, antes mesmo de ela falar qualquer coisa. Já sabiam, ela respondeu, com a voz falhando. Agora sabem o quanto. Ele se aproximou, segurou o rosto dela com cuidado excessivo, como se tivesse medo de machucá-la. Eu preciso ir amanhã. Amanhã para onde? Para resolver isso do jeito deles. E se você não voltar? Então você foge. Eu não vou fugir. Vai sim, ele disse firme pela primeira vez. Porque se você ficar, eles vencem. Lívia sentiu lágrimas escorrerem, mas não desviou o olhar. Você tá me pedindo para sobreviver sem você. Tô te pedindo para viver, ele corrigiu. Eles se abraçaram em silêncio. Não era um abraço de conforto. Era de resistência. A noite anterior à partida de Caio foi a mais silenciosa de todas. Nenhum dos dois tentou dormir de verdade. Ficaram deitados, costas encostadas, olhando o teto escuro, ouvindo o barulho distante dos carros passando na avenida. Você lembra da primeira vez que me viu? Lívia perguntou, quebrando o silêncio. Lembro, ele respondeu. Você parecia cansada do mundo, mas ainda acreditava nele. Ela sorriu de leve. E você parecia alguém que estava fugindo. Eu estava. E ainda está? Caio virou o rosto para ela. Não mais. Eles ficaram em silêncio de novo. Em algum momento, Lívia se levantou e foi até a cozinha. Preparou café, mesmo sendo madrugada. Era uma desculpa para não chorar. Caio a observava da porta. Se eu tivesse te conhecido em outra vida, ele começou. Não fala assim. Se eu tivesse te conhecido em outra vida, eu teria te levado para lugares simples. Teria reclamado de coisas bobas. Teria envelhecido ao seu lado. Ela fechou os olhos. Então promete que essa não vai ser nossa única chance. Ele não prometeu. Na manhã seguinte, Caio se vestiu com calma demais. Cada gesto parecia ensaiado. Pegou poucos documentos, dinheiro em espécie, o celular reserva. Quanto tempo? Lívia perguntou. Não sei. Onde?
Melhor você não saber. Ela assentiu, mesmo odiando aquilo. Antes de sair, ele parou na porta. Se eu não te ligar até amanhã à noite, você vai. Eu não vou. Vai sim, ele insistiu. Não por mim, por você. Ela se aproximou, segurou o rosto dele. Você me fez lembrar que eu ainda era humano. Eles se beijaram como quem tenta gravar o outro na memória. Depois ele foi embora. O tempo passou de um jeito cruel. Lívia tentou manter a rotina, mas falhou. Não conseguiu trabalhar, não conseguiu comer, não conseguiu pensar em nada além do relógio. Toda buzina parecia um aviso, toda sirene parecia um fim. No fim da tarde, alguém bateu à porta. 3 batidas curtas, controladas. O coração dela disparou. Quando abriu, não era Caio. Era uma mulher, elegante, fria, olhar afiado. Você é a Lívia, disse, sem perguntar. Quem é você? Alguém que veio confirmar uma coisa. O quê? A mulher sorriu de lado. Se você vale o risco. Antes que Lívia respondesse, a mulher completou. Porque se ele errar, quem paga não é ele. E foi embora. Sozinha de novo, Lívia percebeu algo com clareza dolorosa. Ela não era apenas uma ameaça, ela era a moeda. E o clímax estava se aproximando rápido demais. Depois da visita da mulher, o apartamento nunca mais pareceu o mesmo. Lívia passou a sentir a presença de algo invisível, como se cada parede tivesse ouvido, como se o ar estivesse pesado demais para circular. Conferia a fechadura várias vezes, deixava uma luz acesa na sala, mesmo sabendo que isso não afastaria ninguém decidido. Sentou no sofá e tentou lembrar do tom da voz da mulher. Não havia raiva, nem ameaça direta. Era pior, era certeza. O celular continuava mudo. Horas passaram. Quando a noite caiu de vez, Lívia começou a imaginar todos os cenários possíveis. Caio ferido, Caio preso, Caio obedecendo para protegê-la. A ideia de que ele pudesse estar se sacrificando em silêncio apertava o peito dela até doer fisicamente. Ela decidiu sair, não para fugir, mas para não enlouquecer. Andou sem rumo pelas ruas próximas, mantendo distância das vitrines, observando reflexos, tentando aplicar tudo que Caio ensinou. Cada passo parecia observado. Em uma esquina, o mesmo carro preto passou devagar. Não parou, não buzinou, não fez nada. Só confirmou. Quando voltou para casa, encontrou o celular vibrando sobre a mesa. Número desconhecido. Alô? Ela atendeu com a voz firme por fora e quebrada por dentro. O ele ainda tá resolvendo. Paciência é importante. Se encostar nele, Lívia começou. Você não dita regras. Você só influencia decisões. A ligação caiu novamente. Lívia jogou o celular no sofá, sentindo as pernas falharem. Sentou no chão, abraçando os próprios joelhos, tentando não chorar. Chorou mesmo assim. Era a primeira vez que sentia medo não por si, mas por amar alguém. Perto da meia-noite ouviu passos no corredor. Lentos, pesados, determinados. Ela ficou imóvel, segurando a respiração. A maçaneta girou. Parou. Alguém bateu. 2 vezes. Lívia. A voz de Caio soou do outro lado. Ela levantou num pulo, abriu a porta. Ele estava ali, cansado, sujo, olhar vazio demais para quem voltou inteiro. Ela o abraçou forte, sentindo o corpo dele tremer levemente. Eles me soltaram, Caio disse baixo, mas isso não acabou. O que eles querem? Lívia perguntou, a voz abafada no peito dele. Que eu prove lealdade. Como? Ele se afastou um pouco, segurando os ombros dela. Indo até o fim. O silêncio caiu pesado entre os dois. E se você não for? Lívia perguntou. Então você vira o recado. As palavras doeram mais do que qualquer grito. E se você for? Caio fechou os olhos. Então talvez eu não volte sendo quem eu sou agora. Lívia sentiu um nó subir pela garganta. Eu não quero te perder. Eu já me perdi uma vez. Não sei se sobrevivo a outra. Eles se abraçaram de novo, mais forte, mais desesperados. Do lado de fora, um carro ligou o motor. Lento, paciente. A cidade seguia seu ritmo normal, mas a contagem regressiva deles já tinha começado.
O tempo dentro daquela sala perdeu qualquer lógica. Lívia não sabia mais se era dia ou noite. A luz branca permanecia a mesma, constante, impessoal, como se fosse feita para impedir qualquer noção de passagem. Ela começou a medir o tempo pelas próprias sensações: fome, cansaço, dor nas costas, sede. Quando dormia, era pouco. Quando acordava, sentia como se nunca tivesse descansado. A mulher elegante voltou outras vezes, sempre calma, sempre educada, nunca hostil. Você está cooperando bem, disse em uma das visitas, colocando um copo d'água sobre a mesa. Cooperar não foi uma escolha, Lívia respondeu. Nada aqui é totalmente imposto, a mulher corrigiu, apenas direcionado. E o Caio? Lívia perguntou. Continua fazendo o que sabe fazer. E o que eu sei fazer? Ela rebateu. A mulher a observou por alguns segundos. Você sabe resistir, respondeu. Isso é raro. Lívia entendeu ali que aquilo não era um cativeiro comum. Era um teste prolongado. Eles queriam ver até onde ela aguentava sem quebrar, até onde o amor dela sustentava o controle deles sobre Caio. Em outro ponto da cidade, Caio começava a falhar. Não fisicamente, mentalmente. As ordens eram contraditórias, mudavam detalhes de última hora, criavam erros artificiais só para observar a reação dele. Você está lento, disse um dos homens. Estou cansado. Cansaço não interessa. Caio cerrou os dentes. Cada erro custava mais tempo de Lívia longe. Cada atraso virava ameaça velada. Você prometeu que ela ficaria fora disso, Caio disse. Prometemos que ela ficaria viva, foi a resposta. Aquilo o atingiu como um soco. Enquanto isso, Lívia começou a mudar. Parou de pedir, parou de implorar, parou de reagir emocionalmente, passou a observar. Notou os horários, os turnos, quem entrava, quem evitava contato visual, quem parecia mais nervoso. Aprendeu rápido. Quem controla o medo raramente levanta a voz. Em uma das noites, ou dias, a mulher elegante voltou acompanhada de um homem mais velho. Traje simples, olhar cansado. Este é o ponto onde as histórias se definem, disse ele, sentando-se. Pessoas quebram ou se adaptam. E quem vocês querem que eu seja? Lívia perguntou. Queremos saber quem você já é, respondeu o homem. Ele se levantou e saiu sem dizer mais nada. A mulher ficou alguns segundos a mais. Você está surpreendendo, disse ela. Eu só estou aqui, Lívia respondeu. Não, a mulher corrigiu. Você está ficando. Essa frase ecoou. Ficando. Lívia percebeu o perigo real. Não era morrer ali, era permanecer, virar parte daquele mundo, normalizar o absurdo. Ela fechou os olhos naquela noite e tomou uma decisão silenciosa. Não permitiria que o amor se transformasse em prisão. Do outro lado, Caio recebeu uma nova instrução. Não era um trabalho, era uma escolha. Você termina isso hoje, ou ela deixa de ser necessária. O que significa terminar? Caio perguntou. O homem apenas o encarou. Caio sentiu o estômago afundar. Ele entendeu. O clímax não estava chegando por acaso, estava sendo empurrado. Enquanto isso, na sala branca, Lívia percebeu pela primeira vez uma mudança no ar. Mais passos no corredor, mais vozes baixas, mais movimento. Algo estava sendo preparado. Ela respirou fundo, mantendo a postura. Se isso era o meio, então o fim exigiria mais do que amor. Exigiria coragem para perder tudo. Lívia começou a perceber algo inquietante. O medo estava mudando de forma. No início era agudo, um choque constante. Depois virou uma presença silenciosa, quase educada, sentada ao lado o tempo todo. Não gritava mais, apenas observava. Ela passou a responder menos, a falar apenas quando necessário. Cada palavra agora era escolhida como se tivesse peso físico. Em uma das visitas, a mulher elegante sentou-se sem dizer nada por vários minutos. O silêncio te incomoda? Perguntou por fim. Não, Lívia respondeu. Ele me organiza. A mulher arqueou levemente a sobrancelha. Você está aprendendo rápido. Eu não estou aprendendo.
Estou lembrando quem eu sou quando não posso depender de ninguém. Aquilo pareceu interessar mais do que qualquer reação emocional. Depois daquela conversa, algo mudou no tratamento. Não melhorou, ficou mais estratégico. Passaram a deixá-la sozinha por períodos mais longos. Depois voltavam sem aviso. Testavam limites, observavam reações. Ela percebeu que aquilo não era descuido, era experimento. Em outro lugar, Caio começava a falhar de propósito. Pequenos atrasos, pequenas omissões. Nada grave o suficiente para punição imediata, mas suficiente para mostrar resistência. Você está se sabotando, disseram a ele. Estou escolhendo. Escolhas têm custo. Eu sei, sempre sou eu que pago. Mas não era verdade. Essa era a parte que mais o destruía. Ele sabia que cada erro calculado podia significar mais tempo de Lívia presa, mais pressão sobre ela, mais risco. À noite, sozinho, Caio finalmente deixou o cansaço vencer. Sentou no chão do galpão, encostado numa parede fria, e fechou os olhos. Pensou no rosto dela quando estava em paz. Pensou em como aquele mundo tinha entrado na vida deles sem pedir licença. Pensou pela primeira vez com clareza dolorosa que talvez amar alguém também significasse saber quando deixar ir. Do outro lado, Lívia teve um sonho estranho. Não era com Caio, era com ela mesma. Ela estava caminhando sozinha por uma rua vazia, carregando algo pesado nas mãos. Não sabia o que era, mas sabia que não podia soltar. Quando tentou olhar melhor, acordou. Com o coração acelerado, entendeu a metáfora antes mesmo de formular palavras. Ela estava segurando uma decisão que ninguém mais podia tomar. No dia seguinte, a mulher elegante voltou com um papel na mão. Não entregou. Isso não é um acordo, é um cenário possível. Possível como? Lívia perguntou. Se ele cooperar até o fim, você sai daqui. Sem contato, sem respostas, vida limpa. E ele? A mulher demorou a responder. Ele continua vivendo, do jeito que sempre viveu. Liv sentiu o peso daquela frase. E se ele não cooperar? Então você deixa de ser necessária, a mulher respondeu, sem emoção. Vocês falam como se eu não fosse uma pessoa. Pessoas são contextos, e o seu contexto é influência. Depois que ela saiu, Lívia ficou parada, absorvendo tudo. Pela primeira vez, não sentiu vontade de chorar. Sentiu clareza. Eles não queriam apenas controlar Caio. Queriam quebrar o vínculo, transformar amor em culpa, companhia em fraqueza, esperança em risco. E ali, sentada naquela sala sem janelas, Lívia percebeu algo definitivo. Se continuasse esperando, perderia. Se reagisse sem pensar, perderia. O meio daquela história não era sobre sobreviver, era sobre preparar o momento exato de virar o jogo. E quando isso acontecesse, não haveria volta. Os dias seguintes passaram sem anúncios. E isso foi o que mais doeu. Nenhuma ameaça nova, nenhuma promessa, nenhuma resposta. Só a continuidade daquela rotina artificial, calculada para cansar. Lívia começou a perceber que o maior inimigo ali não era o medo, era a dúvida. Será que ele está resistindo? Será que ele já cedeu? Será que ele está fazendo isso por mim ou apesar de mim? Essas perguntas não tinham onde se apoiar, e justamente por isso cresciam. Em uma madrugada silenciosa, Lívia ouviu passos diferentes no corredor, mais lentos, mais pesados. Não eram os de sempre. Ela se levantou instintivamente, o corpo reagindo antes da mente. A porta não abriu. Os passos passaram. Aquilo foi suficiente para mantê-la acordada até a luz oficial voltar a parecer dia. Quando a mulher elegante apareceu novamente, havia algo diferente no olhar. Não era tensão, era expectativa. Ele está perto de concluir, disse, sem rodeios. Concluir o quê? Lívia perguntou. O ciclo. E depois? A mulher ficou em silêncio por alguns segundos, como se medisse quanto podia dizer. Depois, as coisas se reorganizam. Sempre é isso que vocês dizem quando alguém vai perder algo. Lívia respondeu. A mulher não negou. Você está mais consciente do que imaginávamos.
consciente o suficiente para saber que nada aqui termina limpo, só termina útil para vocês. A mulher a encarou por um tempo mais longo do que o habitual. Você não pergunta mais por ele, observou. Porque perguntar não muda nada, e porque eu confio que ele ainda é quem eu conheço. Confiança é uma aposta alta. Amor também, Lívia respondeu. Do outro lado da cidade, Caio sentia o corpo funcionando no automático. Cada tarefa era executada com precisão, mas sem presença. Ele estava ali, mas uma parte dele permanecia presa à imagem de Lívia naquela sala branca, esperando algo que ele talvez não pudesse entregar. Quando lhe deram a última instrução parcial, ele entendeu que estavam esticando o jogo de propósito. Vocês estão atrasando, ele disse. Estamos observando. Observando o quê? Até onde você vai sem que quebrar? Caio riu sem humor. Vocês já quebraram tudo que dava. Ainda não, disse o homem. Falta a decisão final. Essa frase ficou com ele. Decisão final. Naquela noite, Caio não dormiu. Sentou-se no chão novamente, costas na parede, mãos sujas, mente girando. Pela primeira vez, pensou seriamente na possibilidade de fazer algo irreversível, não por desespero, mas por limite. Enquanto isso, Lívia começou a escrever mentalmente uma despedida que não sabia se um dia seria dita, não em palavras, mas em sentimentos organizados, como quem arruma uma casa antes de sair. Ela percebeu que, se sobrevivesse, jamais seria a mesma. E, estranhamente, isso não a assustava. A assustava mais a ideia de sair dali igual. Quando a porta se abriu naquela noite, não era a mulher elegante. Era o homem mais velho. Ele entrou devagar e fechou a porta atrás de si. Chegamos à parte delicada da história, disse. Qual parte? Lívia perguntou. Aquela em que alguém precisa escolher sem saber se será recompensado. Eu já escolhi desde que entrei aqui, ela respondeu. O homem assentiu. Sim, mas agora a escolha começa a cobrar juros. Ele se levantou. Descanse. Amanhã nada será adiado. Quando a porta se fechou, Lívia sentiu algo mudar de forma definitiva dentro do peito. Não era medo, não era esperança, era prontidão. O meio daquela história estava se esgotando, e tudo indicava que o próximo passo não seria apenas perigoso, seria irreversível. A noite seguinte não trouxe o amanhã prometido, trouxe espera. Lívia percebeu isso quando acordou com a mesma luz branca, o mesmo silêncio calculado, o mesmo vazio sem explicações. Nenhum passo apressado no corredor, nenhuma movimentação incomum. Era como se o sistema inteiro tivesse decidido respirar fundo antes de agir, e isso a deixou inquieta. Ela começou a sentir o corpo reagir de formas estranhas, mãos frias, respiração curta, um aperto constante no peito que não virava pânico, ficava ali, latente. A mente, por outro lado, estava clara demais, clara como antes de um impacto. Em algum momento, um homem diferente entrou para trazer comida, mais jovem, nervoso. Ele evitou olhar diretamente para ela, mas deixou escapar um detalhe. A porta demorou 1 segundo a mais para fechar. Lívia anotou mentalmente. Erro humano. Era isso que ela procurava agora. Horas depois, a mulher elegante voltou, sentando-se como sempre, postura impecável, controle absoluto da situação. Mas Lívia percebeu algo mínimo. O copo de água foi colocado fora do alinhamento perfeito da mesa. Outro detalhe. Você tá quieta, disse a mulher. Estou escutando. Escutando o quê? O que vocês não dizem. A mulher sorriu de leve, um sorriso sem humor. E o que acha que não estamos dizendo? Que isso já saiu do controle. Que manter alguém esperando tempo demais cria variáveis que vocês não conseguem calcular. O silêncio que veio depois não foi confortável. Você acha que tem poder aqui? Perguntou a mulher. Não, acho que tem um impacto. E vocês odeiam impacto. A mulher se levantou lentamente. Você tá mais perigosa do que imagina. Não, acho que estou mais consciente. Do outro lado da cidade,
Caio recebeu a primeira instrução que realmente o assustou. Não pelo conteúdo, mas pelo tom. Não havia ameaça, não havia pressão, só normalidade. Faça isso amanhã cedo. Depois, tudo se resolve. Caio sentiu o estômago revirar. E a Lívia? Está bem, dentro do possível. Dentro do possível, essa frase o acompanhou o resto da noite. Ele caminhou sem rumo por um trecho escuro da cidade, mãos nos poços, cabeça baixa. Pela primeira vez, considerou não voltar, sumir, forçar um caos. Mas sabia. Caos era exatamente o que eles saberiam controlar melhor. O que eles não controlavam bem era alguém que entendia o jogo e escolhia jogar diferente. Enquanto isso, Lívia sentou-se na sala branca e apoiou as costas na parede. Fechou os olhos e respirou fundo, contando lentamente, como se estivesse treinando o próprio corpo para aguentar o que viria. Ela já não pensava mais em si, pensava em quando. Quando ele chegasse ao limite, quando eles achassem que venceram, quando a decisão fosse empurrada para fora do silêncio. O meio daquela história deixou de ser espera passiva. Agora era contenção, segurar emoções, guardar energia, não revelar nada antes da hora. Quando ouviu passos mais rápidos no corredor, múltiplos, coordenados, Lívia não se levantou, não reagiu, apenas abriu os olhos. Se era o começo do fim, ela não entregaria o momento. Porque algumas histórias não mudam no clímax, mudam nos segundos silenciosos antes dele. Os passos no corredor não pararam diante da porta, e isso foi estranho. Eles passaram, depois voltaram, depois passaram de novo, como se alguém estivesse indeciso, como se o próprio sistema estivesse hesitando. Lívia permaneceu sentada no chão, costas apoiadas na parede, respiração controlada. Ela já não reagia a estímulos pequenos. Aprendera que qualquer reação imediata era informação entregue de graça. Quando a porta finalmente se abriu, foi só para um homem entrar e checar algo num tablet. Não falou com ela, não a olhou, saiu. Nada aconteceu depois. Essa ausência de evento era, por si só, um evento. Ela começou a entender o padrão. Eles estavam testando resistência sem anunciar, criando tensão sem resolução, forçando o corpo e a mente a permanecerem alertas por tempo demais. E isso quebrava pessoas, mas não a quebrava mais. Lívia percebeu algo assustador. Estava se adaptando bem demais. O medo já não comandava seus pensamentos. Ele existia, mas ficara em segundo plano, como um ruído constante que o cérebro aprende a ignorar. Isso a fez pensar em Caio. Se ela estava mudando assim, o que estava acontecendo com ele? Do outro lado da cidade, Caio sentia o mesmo fenômeno inverso. Tudo nele estava começando a rachar. Ele executava as tarefas como um mecanismo bem treinado, mas por dentro a mente gritava. Cada ordem final vinha acompanhada de mais uma exigência. Cada promessa de encerramento era empurrada para frente. Vocês disseram que isso acabaria, ele falou. Dissemos que avançaria. Era sempre isso. Caio começou a perceber que não estavam esperando um erro, estavam esperando uma desistência, que ele implorasse, que perdesse a dignidade, que aceitasse qualquer condição sem questionar. E isso o enfureceu mais do que qualquer ameaça. Na sala branca, Lívia começou a andar em círculos pequenos, medindo o espaço com passos, não por ansiedade, por estratégia. Precisava manter o corpo ativo, a mente alinhada. Quando a mulher elegante voltou, Lívia não se levantou. Você não está confortável, observou a mulher. Conforto não é o objetivo aqui, Lívia respondeu. Clareza é. E você acha que está clara? Mais do que vocês gostariam. A mulher se sentou lentamente. Você entende que não tem controle nenhum, disse ela. Entendo que vocês também não têm tanto quanto fingem. Se tivessem, eu já não estaria mais aqui. A mulher a encarou, longa e profundamente. Você está jogando um jogo perigoso. Vocês me colocaram nele. Agora lidem com isso. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era cálculo, era avaliação.
Quando a mulher saiu, deixou a porta aberta por meio segundo a mais do que o normal. Outro erro. Lívia sentiu o coração bater mais forte, mas manteve o rosto neutro. Ela entendeu algo essencial naquele instante. Eles estavam começando a perder o controle fino. E isso só acontecia quando o tempo se estendia demais. Em outro canto da cidade, Caio recebeu uma ligação curta. Amanhã, disseram, sem mais atrasos. Amanhã o quê? Ele perguntou. A linha caiu. Caio ficou olhando para o celular apagado. A mesma palavra, o mesmo vazio de explicação. Ele sentiu o peso real da situação cair de uma vez. O meio daquela história tinha sido prolongado de propósito para cansar quem ama antes de exigir o sacrifício. Enquanto isso, Lívia voltou a se sentar no chão, encostada na parede, olhos abertos, alerta. Ela já não esperava ser salva. Esperava um momento certo. E esse momento, mesmo sem se mostrar, começava a pressionar o ar ao redor. O meio estava chegando ao ponto máximo de tensão possível. Daqui em diante, qualquer passo, para frente ou para trás, mudaria tudo. O que mais assustou Lívia foi perceber que começava a lembrar menos do mundo de fora. Os sons da rua, o cheiro da chuva, a sensação de andar sem destino, tudo isso foi ficando borrado, como fotos antigas expostas demais à luz. Não sumiram, mas perderam nitidez. Ela passou a se perguntar se aquilo fazia parte do plano. Apagar devagar. Quando a porta abriu novamente, horas ou dias depois, não entrou ninguém. Apenas deixaram uma luz auxiliar acesa no canto da sala. Um detalhe mínimo, mas novo. Mudança. Lívia encarou aquela luz por um tempo longo demais. Entendeu o recado. Alguém estava observando, não por câmera apenas, mas por reação. Queriam ver se ela perguntaria, se reclamaria, se quebraria o silêncio. Ela não fez nada. Sentou-se, cruzou os braços e esperou. Do outro lado, Caio estava sendo preparado, sem que ninguém dissesse isso claramente. As conversas ficaram mais curtas. Os homens que falavam com ele passaram a tratá-lo com uma formalidade estranha, quase respeitosa. Isso nunca era um bom sinal. Depois disso, você pode ir, disseram. Ir para onde? Caio perguntou. Para onde quiser. A resposta era vaga demais para ser verdadeira. Ele percebeu que o depois estava cada vez mais próximo e que ninguém mais falava de Lívia espontaneamente. Isso o corroía. Ela sabe? Perguntou. Sabe o suficiente, responderam. Nada além disso. Na sala branca, Lívia sentiu o corpo reagir antes da mente quando ouviu algo diferente. Uma porta metálica sendo destravada mais longe, seguida de passos apressados. Não era o ritmo usual, era pressa contida. Ela se levantou imediatamente, não porque fosse a hora, mas porque o corpo reconheceu o momento. Ela percebeu que estava estranhamente calma. O coração batia firme, mas não acelerado. A mente estava organizada como nunca esteve ali dentro. Era como se todo aquele meio prolongado tivesse servido para isso. Tirar o excesso, deixar só o essencial. Quando a mulher elegante finalmente voltou, havia algo que ela não conseguiu esconder completamente. Urgência. Estamos chegando ao limite, disse. Eu sei, Lívia respondeu. Você precisa entender que decisões serão tomadas. Sempre foram, Lívia disse. Só fingiram que não. A mulher respirou fundo. Você confia nele? A pergunta caiu pesada no ar. Lívia não respondeu de imediato. Pensou em tudo que tinha sido esticado, testado, corroído. Confio, disse por fim. E justamente por isso, sei que ele pode fazer algo que vocês não estão esperando. A mulher a encarou, séria. Amor não vence estruturas, disse. Não, Lívia respondeu, mas desmonta rotinas. Silêncio. A mulher saiu sem responder. Sozinha outra vez,
Lívia sentiu algo diferente daquela prontidão anterior. Agora era mais do que preparo. Era a aceitação do risco total. Ela não sabia o que Caio faria. Ele não sabia o que ela estava disposta a perder. Mas o meio tinha feito seu trabalho cruel. Já não havia mais volta confortável. O próximo passo, qualquer que fosse, encerraria a história como ela existia até ali. E agora, estender mais significava quebrar alguém. O clímax estava pressionando por dentro, pedindo passagem. Depois da conversa, Lívia ficou sozinha por um tempo que não conseguiu medir. Não era mais silêncio puro, havia sons distantes, portas abrindo, passos rápidos, vozes abafadas demais para serem entendidas. O mundo estava se mexendo sem ela, e isso era intencional. Ela sentiu algo raro naquele lugar: exclusão. Até então, era uma peça central, um elemento de pressão. Agora parecia ter sido colocada em pausa, como se o jogo estivesse sendo decidido fora da sala branca. E isso a incomodou mais do que qualquer ameaça direta. Ela começou a andar novamente, passos lentos, calculados. Tocou a parede, a mesa, a porta, tudo estava igual, mas ela sabia. Igualdade externa não significava estabilidade interna. Em algum momento, sentou-se na cama e apoiou os cotovelos nos joelhos. As mãos tremiam levemente, não de medo, mas de contenção. O corpo queria agir, a mente mandava esperar. Esperar sempre foi a parte mais difícil. Do outro lado da cidade, Caio sentia que estava sendo conduzido, não mais pressionado. Cada movimento parecia previamente esperado. Cada resposta que ele dava era recebida com um silêncio que não confirmava nem negava. Isso o fez perceber algo essencial. Eles já tinham o que queriam. O que restava era ver como ele reagiria ao fim. Se eu recusar agora, o que acontece? Caio perguntou. Você não vai, responderam. Não foi ameaça, foi certeza. Caio entendeu naquele instante que o meio tinha sido esticado até ali justamente para isso, para que a recusa parecesse impensável, irracional, quase cruel. Mas foi ali que algo dentro dele se firmou. Ele não precisava vencer, não precisava sair ileso. Precisava apenas não entregar exatamente o que esperavam. Na sala branca, Lívia sentiu um cansaço profundo, diferente do que já tinha sentido. Não era físico, era existencial, como se cada minuto a mais ali estivesse cobrando algo invisível. Ela fechou os olhos e pela primeira vez pensou claramente: se eu sair, não volto a ser quem era. Se eu não sair, também não. Essa constatação trouxe uma estranha paz. Quando a porta abriu novamente, foi só para alguém deixar um objeto em cima da mesa. Um copo de vidro, vazio. Nada foi dito. Quando a porta se fechou, Lívia olhou para o copo por um tempo longo. Não era ameaça, não era ajuda, era símbolo. Escolha visível, conteúdo invisível. Ela tocou o copo com a ponta dos dedos, sentindo o frio do vidro. Em algum lugar, ao mesmo tempo, Caio sentiu o peso da última instrução se aproximar. Não sabia exatamente quando, mas sabia que não haveria aviso claro. E isso conectava os dois de um jeito silencioso e brutal. O meio daquela história tinha cumprido tudo o que podia cumprir. Agora, cada segundo extra não construía mais tensão, concentrava. O próximo movimento não seria gradual, seria definitivo. E o clímax já não pedia permissão. Ele estava apenas esperando alguém dar o primeiro passo. Depois do copo deixado sobre a mesa, nada aconteceu por um tempo longo demais para ser coincidência. Lívia não tocou nele outra vez. Sentou-se na cama, costas retas, mãos apoiadas ao lado do corpo. O cansaço continuava ali, mas agora havia algo novo por cima dele: clareza. Não sobre o que iria acontecer, isso ninguém tinha dito, mas sobre o que ela não faria. Ela não imploraria, não negociaria sentimentos, não quebraria por espetáculo. Se fosse o fim, seria em silêncio.
Quando a porta finalmente se abriu, não houve pressa. 2 homens entraram. Um ficou perto da porta. O outro se aproximou com passos firmes, profissionais. Está na hora, disse. De quê? Lívia perguntou. De encerrar. Ela se levantou sem resistência. O corredor parecia diferente, não fisicamente, mas no ritmo. Havia mais movimento ao fundo, portas sendo fechadas, vozes baixas se cruzando. Algo grande estava sendo organizado, e ela não era mais o centro, era a consequência. Do outro lado da cidade, Caio foi conduzido para uma sala que nunca tinha visto antes. Maior, mais limpa, definitiva. Não havia ameaças ali, só espera. Um homem entrou, colocou um envelope sobre a mesa e empurrou na direção dele. Aqui está tudo, disse. Depois disso, você sai. Caio não tocou no envelope de imediato. E ela? O homem respirou fundo antes de responder. Ela vai sair também. A resposta foi curta demais para ser completa, mas Caio percebeu algo no tom. Aquilo já estava em andamento. Ele abriu o envelope devagar. Enquanto isso, Lívia foi conduzida para uma sala ampla, com janelas altas finalmente abertas. A luz do fim da tarde entrou forte, quase dolorosa para quem não via o céu havia tanto tempo. Ela piscou algumas vezes, se adaptando. A mulher elegante estava lá, em pé, olhando pela janela. Você chegou até aqui, disse, sem se virar. Não por escolha, Lívia respondeu. Ninguém chega até aqui por escolha, chega por consequência. Lívia ficou em silêncio. O que acontece agora? Perguntou. A mulher virou-se lentamente. Agora, cada um vai carregar o que decidiu, separados, mas vivos. A palavra vivos caiu pesada. Em outro ponto da cidade, Caio fechou o envelope. As mãos tremiam levemente, não de medo, de compreensão. Ele sabia que algo estava sendo entregue, mas que o preço não era visível ali dentro. Os dois, em lugares diferentes, sentiram a mesma coisa ao mesmo tempo. Não era vitória, não era derrota, era o começo do depois. E o depois, às vezes, dói mais do que o durante. O fim estava próximo. Não como explosão, mas como um silêncio que muda tudo. O homem fechou a porta. O som ecoou diferente. Não era mais o som de confinamento, era o som de decisão consumada. Lívia ficou parada no centro da sala ampla, a luz do fim da tarde recortando seu rosto. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém a observava com pressa, ninguém dava ordens. A mulher elegante respirou fundo. Você pode ir, disse. A frase parecia simples demais para carregar tudo o que havia custado. Ir para onde? Lívia perguntou. Para fora disso, mas não para longe das consequências. Lívia não respondeu. Apenas caminhou até a porta. Cada passo parecia arrancar algo invisível do chão. Quando saiu, o ar frio bateu no rosto como um choque. Ela respirou fundo. O mundo continuava ali. Carros, luzes, pessoas, indiferente ao que tinha sido arrancado dela por dentro. Do outro lado da cidade, Caio também saiu. Não houve comemoração, não houve alívio imediato. Ele andava como alguém que acabou de sobreviver a algo grande demais para ser contado. Os dois não sabiam onde o outro estava, mas caminharam. Horas depois, sem marcação, sem mensagem, sem promessa, eles se viram. Foi simples. Uma rua quase vazia, luzes amareladas, o som distante da cidade vivendo. Eles pararam a poucos passos um do outro. Por um segundo, nenhum dos dois falou. Depois, Lívia deu um passo à frente. Caio fez o mesmo. Eles se abraçaram com força, não como quem se reencontra, mas como quem confirma que ainda existe. Lívia chorou primeiro, Caio depois. Não havia palavras suficientes. Eu pensei que tinha perdido você, ela disse, a voz falhando. Eu também, ele respondeu. Todos os dias. Eles se afastaram um pouco, ainda segurando um ao outro. Eles disseram que acabou, Caio falou. Lívia assentiu devagar. Acabou, do jeito deles. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Não era ameaça, era luto. Eles entenderam algo ao mesmo tempo. O preço não tinha sido a vida, mas a inocência. Nada seria simples outra vez. Nenhum amor viria sem cicatriz. Você faria tudo de novo? Caio perguntou, quase sussurrando.
Lívia pensou por alguns segundos longos. Não, respondeu, mas faria você de novo. Caio sorriu, um sorriso quebrado, real. Eles caminharam juntos naquela rua sem destino definido, apenas avançando. Não sabiam o que o futuro traria, não sabiam se o mundo deixariam esquecer, mas sabiam que tinham sobrevivido, sem se entregar por inteiro. E isso, às vezes, é a única forma de vencer. A história não terminou com promessas, terminou com dois corpos cansados, seguindo em frente, carregando o que foi perdido e protegendo o que restou. Porque alguns amores não salvam, mas também não deixam morrer. Fim.